Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje nós teremos uma aula dando continuação ao assunto que a gente iniciou na nossa aula passada, que foi falando sobre célula, tá? E aí nós vimos as principais diferenças entre a célula vegetal e a célula animal. E em continuidade a esse assunto e fazendo uma ligação com o assunto que nós vimos no início do nosso ano letivo, que foi a questão dos organismos que são produtores de alimento e os que são consumidores, né? Os vegetais que possuem a célula vegetal, eles vão realizar o processo que nós chamamos de fotossíntese. Nós inicialmente chegamos a falar sobre esse assunto, mas não aprofundamos a respeito do que seria essa fotossíntese. Dentro das nossas células, tanto na célula animal quanto nas células vegetais, existem uma série de estruturas que são denominadas de organelas. E essas organelas, cada uma delas possui um nome. Nas células vegetais, especificamente, existem umas organelas chamadas de cloroplastos. Esses cloroplastos são o local onde ocorre a fotossíntese na célula animal. Então, a célula irá converter CO2 em oxigênio, né? Então, na nossa atmosfera, lembra que a gente estudou em todos esses assuntos que a gente veio vendo ao decorrer do nosso ano? Nós vimos, por exemplo, a composição do nosso ar, que é principalmente, existe abundantemente o CO2, né? E as plantas, elas irão converter o CO2 em oxigênio. Isso em um processo que a gente chama de fotossíntese, tá bom? Na nossa aula passada, eu pedi para que vocês fizessem uma pesquisa a respeito das diferenças entre a célula vegetal e a célula animal e que vocês fizessem uma ilustração, né, uma representação de cada uma delas. Nessa nossa aula, como atividade, eu quero que vocês falem a respeito de cada uma das organelas existentes, tanto na célula animal quanto na célula vegetal. Tá bom? Com relação à fotossíntese, existem dois períodos diferentes de fotossíntese. Um é denominado de fase clara, o outro é denominado de fase escura. Qual que é a diferença entre os dois? Por que é chamado de fase clara e por que é chamado de fase escura? No período na presença de luz, ou seja, geralmente no período do dia, né, as plantas irão converter o CO2 em O2. Claro que esse processo ele é muito mais complicado, digamos assim, do que só isso que eu estou falando. O processo é muito detalhado, tá? E aí mais para frente a gente vai ver isso de forma aprofundada. Mas o período chamado de fase escura é o período em que as plantas também irão consumir o oxigênio, tá bom? Então, assim, não é recomendado que sejam colocadas plantas ornamentais, plantas para decoração dentro dos quartos, né? A gente utiliza muito nas nossas residências para decorar, mas não é recomendado que sejam utilizadas dentro dos quartos. Por quê? Porque no período da noite, as plantas elas também irão consumir oxigênio. Ou seja, se nós estamos em um ambiente fechado junto com as plantas e elas estão consumindo oxigênio também, possa ser que acabe faltando oxigênio naquele determinado local, principalmente se for um local pequeno e fechado, tá bom? Um outro detalhe, aí quando nós falamos o seguinte, a fotossíntese, ela vai existir pelo principal motivo. Como nós já citamos isso anteriormente nas nossas aulas, quando nós falamos sobre a teia, a cadeia alimentar, nós falamos o seguinte, cada organismo ele precisa de energia, ele precisa de uma moeda energética.
E para as plantas, essa energia ela vai ser o ATP, e é a fotossíntese que vai fazer isso, né? Aí essa energia ela vai ser convertida nos carboidratos, que nós chamamos, as plantas reservam em forma de amido, reservam em forma de alimento, né? Que elas guardam no seu interior. E nós precisamos comer esses alimentos contidos nas plantas, também nos animais, para que a gente possa ter a nossa energia também. Mas aí, diferente das plantas que possuem a célula vegetal, nós possuímos a célula animal. A célula vegetal consegue realizar esse processo de fotossíntese. E a célula animal, não. Essa é a principal diferença. E por esse motivo, as plantas conseguem produzir o seu alimento e os animais não conseguimos. Então, nós somos organismos consumidores, né? E aí irão entrar uma série de outras questões em relação à pirâmide alimentar, né? Porque existem os organismos que são consumidores primários, os organismos que são consumidores secundários e os terciários. E assim sucessivamente. Então, assim, tudo aquilo que a gente estudou no decorrer do nosso ano, ele agora está se relacionando para que a gente possa entender todas essas coisas, né? Tudo isso tem relação com as nossas células, com a diferenciação de cada organismo, de cada ser vivo. Então, para que seja um organismo produtor, ele precisa ter célula vegetal. Para que ele seja um organismo consumidor, ele precisa ter célula animal. E independente se ele é um consumidor primário, secundário ou terciário, tá bom?